Olá, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o período da mineração aqui no Espírito Santo. Não sei se você sabe, mas durante o século XVIII, o nosso estado, que na época era capitania, ele teve participação no período do ouro. A gente encontrou ouro aqui no Espírito Santo em pequenas quantidades, mas o ouro ele foi encontrado sim aqui na nossa região. Então é isso que a gente vai estudar um pouquinho na aula de hoje. Entre o século XVI e o comecinho do XVII, a capitania do Espírito Santo ela foi vendida à capitania da Bahia, a Francisco Gil de Araújo, vai ser o proprietário dessa capitania que vai comprar dos herdeiros de Vasco Fernandes Coutinho. E aí ele vai começar a fazer uma série de expedições pelo território capixaba para tentar encontrar alguma coisa de valor, para conhecer o território, ver possibilidades de estabelecer vilarejos e tudo mais. Vão ser feitas várias entradas, que era o nome que se dava para essas expedições dentro do território. E em 1718, por ele não encontrar aquilo que ele desejava, os herdeiros dele e acharem que a capitania dava prejuízo, ele vai devolver a capitania para a coroa portuguesa. Ele vai vender de volta a capitania para a coroa. E a nossa capitania, o Espírito Santo, vai se tornar uma capitania real, vai passar a ser uma capitania da coroa, e quem vai designar os governadores nesse período vai ser o rei de Portugal. Vai ser um período que a gente considera dentro da historiografia capixaba como um período de militarização. Por quê? Vai ser o mesmo período em que vai se fundar a capitania das Minas Gerais. Quando a gente pega o Tratado de Tordesilhas e quando a gente pega a distribuição das capitanias hereditárias e você faz o corte da capitania que foi doada a Vasco Fernandes Coutinho em 1535, você vai ver que o território das Minas Gerais ele estava localizado dentro do território da capitania do Espírito Santo. Mas por uma série de questões administrativas aqui da capitania capixaba e também porque a quantidade de ouro encontrado no interior das Minas Gerais, na região das Minas Gerais, no interior do que seria a nossa capitania, era uma quantidade muito grande. Então, obviamente, a coroa portuguesa criaria uma capitania só para administrar aquela região. Primeiro foi criada a capitania de São Paulo e das Minas do Ouro e depois foi criada a capitania de Minas Gerais só para cuidar da região do ouro, separando de São Paulo, porque era uma quantidade de ouro muito grande e precisava de uma administração mais efetiva dentro daquela região. Então, independente do ouro ter sido encontrado no que seria o território de Coutinho, em 1535, o ouro não ficaria com a capitania do Espírito Santo em nenhuma hipótese por conta de questões administrativas e questões de logística da coroa portuguesa. E esse período em que o ouro é descoberto lá nas Minas Gerais, comecinho do século XVIII, finalzinho do XVI, comecinho do XVIII, vai ser um período de militarização da capitania do Espírito Santo, porque o Espírito Santo era o caminho mais próximo entre o litoral e as Minas Gerais e precisava então haver barreiras que impedissem que possíveis invasores estrangeiros adentrassem nas matas e chegassem até as minas e roubassem o ouro da capitania de Portugal. E aí vão se construir fortes por todo o território capixaba. Aqui na nossa região vai se construir os quartéis de Boa Vista, que a gente conhece muito por conta de Domingos Martins, alguns conhecem mais, outros conhecem menos. É uma região que é pouco estudada, muito pouco estudada e precisa ser muito estudada, mas vai ser uma região, a região dos quartéis, que ficava lá em Boa Vista, que vai servir de proteção para se chegar, impedir que estrangeiros pudessem chegar até as minas. Infelizmente, aqui no nosso município, a gente não tem ruínas do que foram esses quartéis e não tem como a gente ter, tem como ter por outras regiões, mas não tem como a gente ter uma noção do tamanho, nem da grandiosidade dessas ruínas aqui da Boa Vista, porque pesquisas ainda não foram realizadas na região para a gente poder conhecer melhor, mas a construção dos quartéis da de Boa Vista estão diretamente ligados ao período da militarização e da descoberta do ouro nas Minas Gerais.
E também teve um decreto português que impedia, proibia que expedições fossem realizadas no território da capitania capixaba, para impedir que novas povoações acontecessem, impedir que fundassem-se novas vilas, para impedir que pessoas circulassem pela capitania. Por quê? Menos pessoas circulando, menos perigo de chegarem às Minas Gerais. Porém, não vai ser isso que vai acontecer. Mesmo o Espírito Santo se tornando uma barreira verde, já que não se podia fundar vilas, então o território continuava cercado por matas, ainda assim, pessoas vão desobedecer os decretos reais e vão fazer expedições pelo território capixaba. E muitas expedições vão acontecer nesse período. Dentre essas pessoas, um homem chamado Pedro Bueno Cacunda, ele era um paulista, que morava na vila de São Vicente. Ele vai começar essas expedições, né, pela região sul da capitania do Espírito Santo, e ele vai subir um determinado rio, o rio Itapemirim, e lá no alto do rio Itapemirim, onde se encontra com o rio Castelo, ele vai fundar em 1732 as Minas do Castelo. Ele vai encontrar ali ouro, não em grande quantidade, mas em pequena quantidade, se encontra ouro nas Minas do Castelo, e ele vai fundar as Minas de Castelo e começar a extração de ouro. E vão migrar pessoas de alguns lugares para lá, para poder extrair esse ouro, e vão se fundar a vila, ali naquela, vai se fundar ali, uma vila não, perdão, vão se fundar povoações ali naquela região. Entre essas povoações, Ribeirão Salgado, Duas Barras, Caxixe. Porém, em 1771, vai haver um massacre de índios puris nessas comunidades. Eles vão invadir as povoações, vão assassinar a maioria dos homens, e os poucos que sobreviveram vão descer o rio Castelo, fugir, né, do ataque indígena, descer o rio Castelo e chegar até o rio Itapemirim, e vão descer o rio Itapemirim, chegando até a foz do rio, que seria a barra do rio Itapemirim, que hoje é a região da Barra do Itapemirim. Aqui, esses fugitivos das Minas de Castelo vão se juntar com os colonizadores que a gente já tinha aqui na Fazendinha, que já existia aqui na nossa região, e juntos esse grupo vai dar início à fundação do município de Itapemirim, na época da vila de Itapemirim, que vai surgir décadas mais tarde, e que hoje são os municípios de Itapemirim, de Marataízes e de Presidente Kennedy, que são a região sul aqui do Espírito Santo, do Vale do Itapemirim, que a gente chama de Baixo Itapemirim, que é a região da foz do nosso rio. Então, a nossa colonização está diretamente ligada com o período do ouro no Brasil e diretamente ligado com as Minas de Castelo, com esses ataques indígenas que aconteceram lá no interior do Espírito Santo, na região de Castelo, nas margens do rio Castelo. E aí, né, esse povo que foge, desce o rio, chega aqui na Barra, e da Barra eles vão e colonizam toda a região de Itapemirim. Começam, né, dão início à colonização de Itapemirim, que vai dar origem aos nossos municípios, ok? Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos.